28ª sessão ordinária, 15 de outubro de 2025. Está gravando? Senhoras e senhores, para o melhor andamento da sessão, pedimos que coloquem seus celulares no modo silencioso. Agradecemos a compreensão de todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. No plenário. Está no plenário. Senhor presidente, nós temos 8 vereadores no plenário. 9 vereadores, 10, 11 vereadores agora no plenário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Joanópolis, declaro aberta a presente sessão. Antes de começar a sessão, eu quero só, de forma oficial aqui, né, prestar meu pesar, né, o pesar da Câmara Municipal, aos familiares e amigos do vereador Magrão, vereador de Alto Alegre, né, que faleceu essa madrugada. O vereador foi presidente da Câmara, foi prefeito aqui do município, né, de forma interina, que teve um acidente com de um animal do cavalo e hoje não conseguiu, né, não resistiu. Deixa aqui o meu pesar. A Câmara está com, né, decretei luto, a bandeira já está em meio mastro, né? Meio mastro, de forma de respeito ao nobre colega parlamentar, né, que está no mandato e contribuiu muito para aquele município. Um rapaz jovem de 41 anos que perdeu aí, né, teve o fim da sua vida nessa madrugada. Então deixo aqui o meu pesar e comunico à Câmara, né, em forma oficial aqui o falecimento do colega vereador. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da 20ª sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2025. Ata da 27ª sessão ordinária da 8ª legislatura, 1º de outubro de 2025. Às 10h30 do dia 1º de outubro de 2025, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador Márcio Alves de Souza, deu início à 27ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Joanópolis, havendo quórum regimental com 12 vereadores presentes, sob a proteção de Deus em nome do povo, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura da ata da 26ª sessão de 24 de setembro de 2025. Na sequência, declarou a ata, portanto, aprovada. Em sequência, em questão de ordem, o vereador Leocádio Rodrigues Pereira justificou sua ausência na sessão realizada em 16 de setembro de 2025, informando que encontrava-se no Baixo Rio Branco realizando visitas e prestando atendimento às comunidades ribeirinhas. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura dos documentos protocolados ao Poder Legislativo. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura da indicação 025/2025 da autoria do vereador Paulo Francisco Coelho Nascimento. Logo após, solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura da indicação 07/2025 da autoria do vereador Carlos da Silva. Em sequência, solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura das indicações 09 de autoria do vereador e da vereadora Elisneide Silva Pereira Costa. Logo após, solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura da indicação 024 da autoria do vereador Davi Benon Mendes. Dando continuidade, solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura do projeto de lei 030/2025, que dispõe sobre a plano plurianual do município de Joanópolis para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Da autoria do Poder Executivo, em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura do ofício em conjunto 01/2025, encaminhado ao vice-governador do estado de Roraima, Edilson Damião, tendo como assunto a solicitação de reforma de uma ponte de 10 metros localizada na vicinal 15, quilômetro 2 do distrito de Nova Colina, de autoria dos vereadores Rino Ferreira da Costa, André Saldanha Maia e Davi Benon Mendes. Solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura do projeto de lei 031/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Joanópolis para exercício 2026, de autoria do Poder Executivo. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente, para ser apresentado no plenário desta Casa, passará para a próxima fase da presente sessão, o grande expediente. Antes da chamada dos vereadores inscritos para o grande expediente, o senhor presidente Márcio Alves de Souza informou que foi protocolado nesta Casa o plano plurianual e a lei orçamentária anual, recebidos no dia 30 do mês corrente.
Comunicou que o setor legislativo está providenciando as cópias para a distribuição dos vereadores e ressaltou a importância dos projetos que deverão ser implementados, discutidos e votados em 2 turnos até o encerramento do calendário legislativo. Solicitou ainda que as comissões iniciem as análises das matérias por se tratando de instrumentos essenciais para o planejamento do município nos próximos 4 anos. Dando continuidade aos trabalhos do seu presidente, solicitou o primeiro secretário de procedência para a chamada dos vereadores escrito para o grande expediente sobre temas de interesse da coletividade. O vereador Elisneide Silva Pereira da Costa fez uso da palavra, agradecendo a Deus pela vida e saudando o presidente Márcio Soares de Souza e os demais vereadores. Destacou a realização de duas audiências públicas importantes sobre a Universidade Estadual de Roraima, UER, e sobre questões ambientais. Ressaltou a relevância desses temas para o município e enfatizou o Outubro Rosa, destacando a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo de útero, e sugeriu a realização de uma sessão especial alusiva ao tema. Apresentou indicações ao Executivo para que, no âmbito da LOA e do PPA, sejam destinados recursos às progressões horizontais de professores. Ao Executivo para que sejam destinados recursos às progressões horizontais de professores, que foi repetido. Ressaltando a necessidade de valorização da carreira docente e alertando que o governo federal, estadual e municipal deve atuar nesse sentido. O vereador finalizou destacando que a valorização dos professores é essencial para o futuro da profissão e desejou uma excelente semana a todos. Em seguida, o vereador Rio Ferreira da Costa cumprimentou a mesa e os colegas vereadores, destacando a importância das audiências públicas promovidas pelo presidente Márcio Soares de Souza, que permitiu a participação da população nas decisões do município. Ressaltou a audiência sobre a Universidade Estadual de Roraima e os cursos que serão oferecidos no próximo semestre, como direito de medicina, veterinária, pedagogia, gestão de agronegócio e enfermagem. Enfatizou a necessidade de formação de novos profissionais para a distribuição daqueles que se aposentam e garantir a continuidade da educação. Comentou sobre a educação do trânsito e a necessidade de conscientização e paciência dos condutores. Destacou a importância da atuação da Guarda Municipal e a construção de um viaduto em ponto crítico da cidade. Mencionou a ponte da Vicinal 15, informando que foi enviado um ofício ao vice-governador solicitando sua recuperação. Em agradecimento à Prefeitura pelo pagamento dos dias dos servidores e o funcionamento dos servidores clássicos. Por fim, convidou a população a participar da Feira de Ciência na Escola Joselma e desejou a todos uma boa tarde. O vereador Luiz Gonzaga da Silva cumprimentou a mesa e os colegas vereadores e o público presente, manifestando satisfação pela realização das audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal, especialmente aquelas realizadas à Universidade Estadual de Roraima, e destacou a importância da UER para o município, mencionando que os cursos de Direito, Enfermagem, Gestão do Negócio, Pedagogia e Medicina Veterinária serão oferecidos no segundo semestre de 2006, garantindo formação superior e oportunidade aos estudantes locais. Comentou sobre a audiência pública da tarde, referente ao novo Código Ambiental Florestal, ressaltando a necessidade de atualização da legislação antigas, como a lei vigente há mais de 30 anos. O vereador também abordou problemas estruturais do município, citando a Vicinal 14 e a Vicinal 10, discutindo a situação e a necessidade de atenção às demandas populares da população, e destacou a importância da atuação conjunta dos vereadores e a administração municipal para garantir soluções. Por fim, agradeceu a Câmara pelo trabalho coletivo, parabenizou os colegas pelo protocolo de documentos importantes, incluindo na ponte da Vicinal 15, e reiterando seu compromisso com a colaboração com o trabalho do coletivo da Legislativa. Na sequência, o vereador Paulo Francisco do Nascimento cumprimentou a mesa, os colegas vereadores e o público presente, destacando a intensa semana de atividades legislativas, ressaltando a atuação da Câmara em atender demandas da comunidade, citando especificamente problemas relacionados ao abastecimento de água em bairros da cidade, onde algumas ruas estão
estavam sem receber água adequada, informou que foram realizados ofícios e visitas em locais afetados, em conjunto com a empresa responsável pelo fornecimento de água. Mencionou também visitas às vicinais, às vias públicas e escolas, com o objetivo de identificar necessidades e propor soluções imediatas ou indicações à administração municipal. Destacou a chegada do plano plurianual e a lei orgânica anual, lei orçamentária anual, ressaltando a importância do momento para os vereadores apresentarem emendas e propostas voltadas ao atendimento das emendas das demandas da população. Enfatizou a necessidade de união entre os vereadores para estudar as propostas, priorizar o bem comum e garantir a efetividade das ações legislativas. Finalizou agradecendo aos munícipes pelo apoio e ressaltando que os representantes estão à disposição para atender às necessidades da população. O presidente, vereador Marcelo de Souza, parabenizou todos os vereadores pela passagem do dia do vereador, dia 1º de outubro, destacando o excelente trabalho desenvolvido nessa oitava legislatura, ressaltou o dinamismo do poder legislativo nos últimos 9 meses, com ações voltadas à saúde, educação e demais áreas, mantendo uma relação harmônica com o Executivo e que, segundo ele, tem contribuído para o desenvolvimento do município. Agradeceu as manifestações dos vereadores sobre audiências públicas, reafirmando o compromisso da gestão em promovê-las como forma de diálogo com a população. Destacou a importância dessas audiências para ouvir as demandas dos cidadãos e formular propostas concretas, citando como exemplo os debates sobre o trânsito, lei orgânica, Código do Meio Ambiente. Mencionou também a atuação da Câmara nas discussões sobre a Universidade Estadual de Roraima, cuja permanência no município O presidente parabenizou os seus vereadores pela contribuição ao desenvolvimento de Roraimópolis e informou que o mês de outubro marca o início de um período intenso de trabalho, com análise do PPA, da LOA, da reforma da lei orgânica e o regimento interno. Solicitou o empenho das comissões para concluir as matérias até o final do ano, comunicou ainda que a Justiça Federal decidiu favorecimento pela comunidade no concurso da Guarda Municipal e que permitirá o prosseguimento das próximas fases em breve. A convocação dos aprovados. Por fim, destacou as comemorações dos 30 anos de Roraimópolis, convidando a população para participar das festividades e informou que após a sessão teria reunião com o governador Antônio Denário para tratar de assuntos de interesse do município. Não havendo mais oradores e escritos do grande expediente, passaram para a próxima fase da sessão. A ordem do dia, não havendo matéria para a ordem do dia, passaram para a apresentação ao plenário desta Casa. Passando para a última fase da sessão, considerações finais. O vereador Davi Vernon Mendes agradeceu a Deus pela realização de mais uma sessão e destacou a indicação apresentada referente à instalação de linhas de bueiros do sinal 45, atendendo ao pedido antigo dos moradores, explicou a localidade ainda não possui rede elétrica, mas que a instalação está próxima de ocorrer. Contudo, a empresa responsável encontrou dificuldades de acesso a alguns pontos, sendo necessária a colocação de milhas para permitir passagem dos veículos e a continuidade da obra. Pediu a atenção do Executivo Municipal para que o problema seja resolvido durante o período de verão e agradeceu a todos pela atenção. Por fim, o vereador Paulo Francisco Nascimento reforçou sua fala sobre o orçamento público, a qual o regimento interno prevê a chegada do orçamento até o dia 30 de setembro e o prazo comum de tramitação dos projetos nas comissões são de 10 dias. Entretanto, neste caso, referindo-se ao orçamento, é triplicado para permitir melhor avaliação das comissões. Destacou a importância de um planejamento adequado no tempo necessário para que a comissão possa analisar e convocar conforme exigências legais. Não havendo mais oradores e nada mais a tratar, o senhor presidente Márcio de Souza declarou encerrada a presente sessão e para constar participaram da sessão os senhores vereadores André Saldanha Maia, Carlos da Silva
Carlos da Silva, Davi Benão Mendes, Residente Silva Pereira da Costa, Francisco André de Freitas, João Damasceno Filho, Leocádio Rodrigues Pereira, Luiz Gonzalez da Silva, Márcio Alves de Souza, Paulo Jesus do Nascimento, Raquel Ramos de Nelu e Rita Pereira da Costa. E para constar, eu, vereador Paulo Francisco do Nascimento, o meu secretário da Breia, a presidente ata aí, que segue regularmente assinado. Coloco em discussão a redação da referida ata. Os vereadores poderão se manifestar. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos documentos protocolados no Poder Legislativo. Senhor presidente, com a documento protocolado. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações protocoladas na casa. Bom dia a todos. Indicação número 026/2025, o evangelista Paulinho solicita manutenção nas vias do bairro João de Barro, na cidade de Rorainópolis. Indicação número 013/2025, Raquel Generiu solicita que seja realizada a instalação de manilhas no local onde atualmente existe uma ponte no quilômetro 5.5 da sinal 31 neste município. São essas, senhor presidente, as indicações disponibilizadas até agora. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente para ser apresentado para essa casa, passaremos para a próxima fase da sessão, o grande expediente. Os vereadores poderão se inscrever para o grande expediente. Vereador Luiz, Leocádio. Leocádio, vai falar? Está escrito. Ah, tá. Direto no sistema. Temos 3 inscritos. Convido 4. Não, não. Tá só testando. Tá tirando onda. 4 inscritos, então é 10 minutos. Está com o tempo do Adriano. Não, está escrito, pode falar. Não autorizei se você deve usar o tempo. Está escrito. Não tem direito de mais. Mais um tempo a mais por ser. Convido o vereador Luiz para fazer uso da tribuna, com tempo de 10 minutos. Licença, né? Reduzir os tempos, né? Senhor presidente, senhoras e senhores, nobres excelências, meus amigos que nos assistem nas redes sociais, senhor presidente, venho a esta tribuna neste momento relatar a visita aqui, iniciando pelas visitas do que o deputado federal Albuquerque fez esse fim de semana aqui no nosso município. E dentre essas visitas, senhor presidente, destaco aqui primeiro uma boa reunião com a comunidade da Chácara União, e o objetivo dessa reunião era fazer tratativas sobre a questão da regularização fundiária daquelas chácaras, onde já se havia em conversas, digamos, não oficial, comentado com o deputado, e o deputado precisava ouvir aquela comunidade. E na ocasião contamos com a presença importantíssima do prefeito Pinto naquela reunião, onde foi confirmado a emenda do deputado Albuquerque no valor de R$1 milhão para que seja feito os trabalhos necessários para a documentação daquelas chácaras, haja vista que, segundo informações preliminares, podem até passar de 700 unidades de chácaras, né? E também, senhor presidente, veio também uma confirmação importante, onde a comunidade solicitou e viu pela necessidade de uma escola, né? Uma escola do município naquela região, e onde foi acordado juntamente com o prefeito e que o deputado Albuquerque irá disponibilizar para o ano que vem, né, que começa aqui ele coloca as emendas esse ano para ser executado o ano que vem, e o deputado disponibilizou
né, ficou acordado que disponibilizaria 2 bilhões de reais para a construção da escola, uma vez que o prefeito também se comprometeu de que a contrapartida ficaria em torno de 500 mil reais. Então, essa visita lá da Chácara União rendeu 1 milhão de reais do deputado Albuquerque para a questão da documentação das áreas de chácara e 2 milhões de reais para a construção de uma escola e 500 mil reais de contrapartida do prefeito para também a complementação da construção da escola. Então, foi uma visita onde aquelas chácaras União, as chácaras ganharam em torno de 3 milhões e meio de reais para benefício daquela comunidade, para sanar os problemas. Que é isso, importante, muito importante, vereador João Filho, Vossa Excelência que mora no Jundiá, que é uma vila, e a gente sabe que quando o poder público, quando o recurso público chega até essas comunidades mais distantes, fora da sede, é um grande avanço e quem ganha é a comunidade. Então, deputado Albuquerque, com o seu olhar para esse município, e na conversa do prefeito Pinto lá naquela reunião, ele disse com sua própria voz de alto e bom tom que os recursos que o deputado Albuquerque colocou aqui como deputado federal neste mandato dele, o segundo colocado não tem nem a metade. Então são pouco mais de 80 milhões de reais disponibilizados para o município de Rorainópolis, onde nós já sabemos que 2 obras já foram feitas, que foi o término da quadra da Escola Rodália e a reforma da prefeitura, e o prefeito também já colocou que a reforma da escola João Maia, lá na Final 16, e também o restante da construção da quadra já tem data para se iniciar e começa logo essa reforma dessa importante escola lá para aquela comunidade, assim como também o término daquela quadra que já se encontra, se não me engano, há 16 anos. E quero relatar que, diante de tudo isso, a vereadora Elisneide participou, assistiu e viu, e é testemunha do que estamos comentando. E também, senhor presidente, senhoras e senhores, deputado Albuquerque esteve na colina em reunião com os pescadores, em especial os pescadores que ali chamaram o deputado para colocar suas preocupações em relação à proibição na pesca no Rio Joperi e principalmente em questão de que no fim de semana anterior havia tido uma fiscalização, uma ação conjunta do IBAMA, ICMBio, FEMAR e outros órgãos de controle ambiental, e que foram, de certa forma, tratados como marginais os pescadores que foram ali localizados, e de certa forma eles se sentiram intimidados, porque, segundo eles, a abordagem foi truculenta, e assim mesmo eles dizendo que se encontrasse pelo menos um tucunaré de posse de um pescador daquele, ele ia sair dali preso. Inclusive relato de pescador que diz que tentaram tocar fogo na canoa dele. Então isso é preocupante, e o deputado, enquanto deputado federal, e principalmente enquanto um cara que tem se manifestado com preocupação em relação à pesca, foi preciso ele ouvir essa situação para poder apurar direitinho o que é que está acontecendo, o porquê da marginalização dos pescadores ali do Baixo Rio Joperi, porque a proibição não é só no Rio Joperi, vereador Carlinho e vereadora Raquel, a proibição é no Rio Joperi e seus afluentes, tais como o Rio Jaburu e outros. E aí, também na mesma linha, eu aqui falo com autoridade, vereadora Raquel, vereadora Elisneide, porque o João Filho, nosso vereador, assim como também o nosso vereador Davi, nosso presidente Massinho, esteve nessa reunião e ouviu isso de alto e bom tom, relato dos pescadores, o quanto as coisas estão se tornando perigosas por uma lei do nosso governador do estado, que colocou na Assembleia e infelizmente nossa Assembleia acatou e aprovou essa lei, e agora essa lei está trazendo transtorno para esses pescadores.
Portanto, o deputado se comprometeu de primeiro investigar, apurar, porque ele não estava ciente dessa questão, dessa marginalização dos pescadores, vereador Paulinho. Isso é muito preocupante. Nós sabemos que a lei é feita para ser cumprida, mas as abordagens no cumprimento da lei não precisa ser marginalizando aqueles que não pode ser marginalizado. Então, o tratamento de marginal tem que ser dado para o marginal, mas o tratamento do cidadão de bem tem que ser com respeito e com dignidade. E aí, senhor presidente, não mais importante do que isso, também a nossa visita, juntamente com a vereadora Elisneide, lá na Vicinal 9, né, no festejo da padroeira daquela vicinal, estivemos lá, assim como também estivemos em seguida lá na Vicinal 31, participando intensamente, ativamente do projeto Sonho de Criança, que é em alusão ao Dia da Criança, que era naquele mesmo dia, que foi domingo, e o deputado ficou muito feliz por ter contribuído com aquela entidade, por estar presente no dia da festa para as crianças. Foi uma coisa muito importante e muito colaborativo, e eu tenho certeza que as crianças ganharam muito e a comunidade, e é muito importante que um deputado federal esteja sempre presente no nosso município, e principalmente assim como o deputado Albuquerque, que tem colocado recurso e exalta sempre a parceria com o prefeito Pinto e a confiança em que tem de colocar os recursos aqui, porque o nosso prefeito dá continuidade, dá vazão aos trabalhos, e isso enobrece a comunidade e cresce o nome do deputado, assim como também do prefeito. Porque quando o prefeito está bom, vereador João, a Câmara também está bem. Quando o prefeito vai mal, a Câmara também vai mal. Porque muita gente acha que o prefeito, quando ele vai mal, é por culpa da Câmara. Mas o prefeito, quando vai bem, acha que a Câmara também contribui, e é claro que contribuímos, mas nós sabemos que para o prefeito ir bem, ele precisa de recurso para trabalhar pela cidade. E o deputado Albuquerque tem proporcionado essa qualidade de vida para os nossos moradores, e principalmente proporcionado esses recursos para que o nosso município não fique à mercê e a população jogando a culpa na Câmara. Então, senhoras e senhores, para finalizar, eu quero ainda parafrasear aqui a necessidade daqueles moradores que moram ali na vicinal, no início da vicinal 12, ali da Moderna, ali quando nós vamos aqui pela vicinal 1, que chegamos lá onde termina o asfalto, ali tem um eixozinho, que moram 6 a 7 famílias, no máximo 8 famílias, que aquela estrada de chão cortou agora e precisa de um bueiro. E o drama mais preocupante, vereador Adriano, desses dias, foi a queda de uma canela na casa de um morador que trabalha com gado de leite, e esse morador, senhor presidente, peço 2 minutinhos para minhas conclusões. E esse morador relatou essa dificuldade que teve para a companhia de energia ir lá e bater a canela lá na casa dele. Então, teve um pequeno prejuízo, mas com muita luta, a caminhonete chegou lá, aos trancos e barrancos, puxada por moradores. Assim também, como tem os moradores ali da vicinal Bucho da Cobra. Bucho da Cobra está precisando colocar bueiro e está precisando de manutenção na estrada, uma vez que já fazem mais de 10 anos que isso não acontece, e hoje tem dificuldade até para andar uma moto. Assim como também, meu amigo nobre parlamentar, a vicinal 11, nós precisamos de 2 bueiros naquela vicinal, e eu espero que o nosso prefeito, com sua sensibilidade, juntamente com o secretário de obras, secretário Pântico, consiga sanar esses problemas o mais rápido possível. Portanto, senhoras e senhores, era isso que eu tinha para hoje. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz, pelo seu discurso, seu posicionamento. Convido a vereadora Elisneide para fazer uso da tribuna com tempo de 10 minutos. Bom dia a todos. Queremos agradecer a Deus pelas nossas vidas, por todas as bênçãos alcançadas. Saudar aqui a mesa de trabalhos em nome do nosso presidente Márcio. Saudar os nobres vereadores em nome da minha amiga Andreia Gomes.
Saudar os nossos ouvintes aqui em nome do professor Erivan. Seja bem-vindo, professor. Hoje eu uso essa tribuna para ressaltar a importância do professor nas nossas vidas. Hoje, 15 de outubro, dia do professor, o maior profissional do planeta, que é através dele que nós formamos, vereadora Raquel, todos os profissionais. Eu quero dizer aqui a todos os professores, muito obrigada por toda a dedicação que cada um tem com o seu fazer e com a sua prática pedagógica. Dizer que você merece todos os méritos, todos os reconhecimentos, todas as honras por a sua profissão. Ainda não temos o salário que merecemos, o reconhecimento que um profissional de educação precisa ter e a valorização que nós realmente merecemos. Mas tenho honra, orgulho de ser professora, vereador João, porque eu sei que nós somos a esperança dos mais pobres, dos menos favorecidos, das pessoas que só têm a expectativa de futuro através da educação. Então, tudo que o professor, todas as lutas que nós conquistamos até hoje, sempre foi com muita luta, com muita batalha. E nunca será diferente, porque nós temos o desejo e a vontade de fazer a diferença por onde passamos. Então, quero deixar aqui para todos os professores um abraço, um aperto, um abraço caloroso e dizer: não desanime, nós somos o futuro desse país e ainda seremos reconhecidos da forma que você realmente merece. Eu queria deixar essa mensagem e dizer que nenhuma profissão é menor que a outra. Todas são importantes, têm o seu reconhecimento, mas parte da educação de formar todos os profissionais do país. Quero aqui falar também da vinda do deputado Albuquerque, da agenda abordada aqui, que o vereador Luiz, que me antecedeu, falou com propriedade, com clareza. Estivemos juntos com o deputado Albuquerque, prefeito, em várias visitas durante esse final de semana. À noite do sábado já tivemos uma reunião com os PMs, no domingo nas Chácaras União, depois Nova Colina, onde falamos de temas relevantes, onde estiveram presentes vários nobres vereadores aqui desta casa, onde foi bem abordada a preocupação daqueles pescadores que hoje se sentem proibidos de pescar no rio em que nasceram. Eu ouvi o depoimento de uma pescadora, a vereadora Raquel. Ela disse: como pode ser? Eu nasci às margens do rio Jauperi e isso para mim é frustrante, né? Então, assim, são políticas públicas que às vezes acontecem e que não é feita de uma forma que possa pensar em quem será prejudicado lá na ponta. Mas eu creio que as coisas serão revertidas, que as situações venham a ser resolvidas, mas que eles estão muito preocupados e eu creio que agora é o momento que eles irão provocar a Assembleia Legislativa, através já do deputado Albuquerque, para que possam ser ouvidos e essas situações serem revertidas. Também estivemos juntos no festejo Nossa Senhora Aparecida, assim como o vereador Carlinhos, naquela comunidade. E dizer que foi um final de semana bem produtivo, onde tivemos as grandes visitas, né, em comemoração ao Dia da Criança, Nossa Senhora Aparecida e outras atividades aí. Então quero aqui deixar um bom dia especial a todos vocês, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma excelente semana. Beijo para todos. Obrigada. Obrigado pelas suas contribuições, vereadora Elisneide. Convido o vereador Leocádio para fazer outra tribuna. Leocádio Rodrigues. Olha como ele está.
Bom dia a todos. Quero saudar a mesa diretora aqui na pessoa do presidente Marcinho, saudar os demais vereadores na pessoa da professora Elisneide, que é a nossa professora, né, aqui nesta casa, assim como o vereador Luiz, que também é professor. Senhor presidente, eu pontuei aqui alguns pontos para ser abordado na tribuna e vou começar, vereador João, pelas comendas, entrega das comendas. Quero aqui parabenizar o prefeito Pinto pela belíssima festa essa que já há tempo em tempo é feita aqui no nosso município, de uma forma que vai valorizar as pessoas desbravadores do nosso município. Então, acredito eu que em torno de 400 pessoas, se não me engano, que serão condecoradas com honra ao mérito, com merecedor de um título, porque foram os pioneiros deste município. Os pioneiros que aqui chegaram quando na época ainda era Vila do Inca, que ainda era subordinado, pertencia ao município de Caracaraí. Senhor presidente, também queria falar aqui, completando aqui, sobre o festival, o Festimur, que vai ser uma grande festa. Quero parabenizar o prefeito Pinto, quero parabenizar esta casa também, que tem dado todo o seu suporte para que essa festa possa acontecer. Eu acho que é uma festa muito bonita, que vai vir várias atrações nacionais. Eu acho que é inédito essas atrações pelo volume e pela qualidade de atrações nacionais. Quero também aqui, senhor presidente, fazer um comentário sobre o bloqueio judicial. Graças a Deus tivemos o desbloqueio. Isso ia ser uma pena muito horrível para o município de Roraimópolis. Ia certamente afetar o salário dos servidores. Mas graças ao empenho do prefeito Pinto, juntamente com o senador Messias, deputado Marcos Jorge e outros deputados e Câmara Municipal, essa força-tarefa, essa preocupação fez, vereador Adriano, com que fosse desbloqueado, né? Estou muito feliz, senhor presidente, com tal acontecimento. Quero falar também aqui, senhor presidente, já foi comentado aqui pelo vereador Luiz do Posto. Eu não quis pedir uma parte para não alongar o tempo dele, mas quero dizer aos senhores que eu sou bem conhecedor dessa problemática. O embargo do Rio Jauperi, ele existe há 20 anos. Na época que era para existir o acordo de pesca no Jauperi, mais precisamente Lafóis do Jauperi, como o Rio Jauperi divide, vereador João, o estado de Roraima e o estado do Amazonas, a colônia de pesca Z40 do estado do Amazonas não chegou para o acordo. Então, nesse momento, não houve o acordo de pesca. Dessa forma, a Associação dos Artesãos do Rio Jauperi, em parceria com a WWF, eles protocolaram o embargo desse rio. E por infelicidade, o juiz que deu esse embargo, ele colocou toda a extensão do Jauperi. Toda a extensão do Jauperi, ele começa na Foz, lá pelo Maracacá, e deve ir até Caroebe, que é o mesmo Jauperi. Então, acho que foi uma forma muito equivocada, uma forma sem noção de quem deu esse embargo. E já está sendo trabalhado em Brasília para que
reverta essa situação, né? Já foi colocado advogados, a associação lá de Itaquera, juntamente com alguns empresários. Na época, acho que o deputado Edio está envolvido também nisso aí, mas não tiveram muito sucesso, que não é tão simples. Para nós até parece ser simples, mas lá é muito complicado. Dizer também, senhor presidente, que o decreto que o Estado colocou, eu digo aqui, sem sombra de dúvida, que o técnico que elaborou esse decreto, ele, não sei qual o termo que eu poderia dizer, mas ele é sem noção. Por quê? Lá no decreto, senhor presidente, ele diz o seguinte: fica proibido a pesca do tucunaré nos rios Gilfariz, que é lá perto de Barcelos, Roraima também, Itapará e Xeruini. Fica proibido. Lógico, lá já são unidades de conservação, RDS. Por sua vez é proibido. Mas quando se trata no próprio decreto, na própria lei, aliás, ela não cita o Anauá. Não cita. Então a pesca do tucunaré está proibida nesses 3 rios. Gilfari, Xeruini e Itapará. Se eu não me lembro, acho que é Água Boa também. Mas o Anauá não. Entendeu? O Anauá não existe. A pesca do tucunaré dizer que é proibido, não existe proibição. No entanto, tem essa problemática aí. Mas por fim, senhor presidente, falta 3 minutos, eu quero aqui, no dia de hoje, saudar todos os professores do nosso município. Em nome da professora Osglete, que é minha esposa, que é professora da rede municipal, quero saudar todos os professores, não só da rede municipal, mas como também da rede estadual. E quero ser extensivo, vereador Elisneide, também aos demais servidores da educação, aos monitores, aos técnicos, aos secretários escolares, porque é uma máquina, é um conjunto. Então, dessa forma, eu quero agradecer a todos, parabenizar pelo um excelente dia, pelo um dia maravilhoso. É um dia que a gente tem que não só lembrar no dia 15 de outubro, em todos os dias, porque é de lá que a gente foi formado, e a profissão, que nem falou a vereadora Elisneide, que dá seguimento a todos os profissionais que existem, do médico, do mecânico, do engenheiro, todos passam pela mão do professor. Dessa forma, senhor presidente, só agradecer, dar um bom dia a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador Leocádio, pelas suas contribuições. Dizer aqui aos senhores que participei da reunião lá em Nova Colina, né, no domingo, Dia das Crianças. Vereador Luiz, vereador João Filho, vereador Elisnei, vereador Davi estavam presentes. E, porventura, né, a gente discutiu a pesca lá do João Peri, né, vereador Leocádio, que a lei, onde fala aqui do Água Boa, do Univiri, Água Boa Univiri, Itapará, Xeruini, Jufari e João Peri. O Anauá realmente não está descrito na lei, mas o João Peri está. Porém, a lei é clara, né? Lá tinha um advogado também que se manifestou muito bem, e ele foi, quando ele ouviu toda essa problemática e soube da reunião, ele falou que foi para a reunião por conta que ele é pescador amador. Ele gosta de ver do rio, joga uma linhada e ficou curioso. E quando você olha o corpo da lei, a lei não fala que vai acabar a pesca do Valperi, que não vai ter mais pesca artesanal. A lei não fala isso. A lei fala a pesca do tucunaré, a pesca predatória, a pesca artesanal, de malhadeira, como estava acontecendo em Roraima. O povo de Roraima não tem o hábito de comer tucunaré. Não está no nosso paladar o tucunaré. Está o piau, o matichão, o surubim, o pacu, né? E o que acontece? O Amazonas já tem o hábito.
E os peixes de Roraima estavam indo para o Amazonas, toneladas e toneladas, vereador Leocádio, assim como o senhor sabe. Eles vêm com embarcações, entram pelo Rio Branco, Anauá, né, e adentram os rios de Rorainópolis e levam para o Tucunaré. E essa lei visa preservar, porque um peixe no rio, que é um peixe esportivo como o tucunaré, a pessoa que for mexer com ele, seja o empresário, seja o operador, seja o piloteiro, a cozinheira, vai ganhar dinheiro várias vezes com esse peixe. Então, assim, eu sou a favor da pesca esportiva no estado de Roraima, no nosso município, e sou a favor que o município de Rorainópolis crie leis para que nós também possamos ser beneficiados. Porque todas as regulamentações, as licenças estão sendo dadas pela FEMAR. Nós não estamos participando de nada, né? E todas estão acontecendo dentro do nosso território. Então nós devemos discutir isso com o Executivo, acredito que esse ano ainda, para que a gente possa participar dessas licenças, receber o ISS dessas operações. Conselho à parte, presidente. Conselho à parte, só para terminar o raciocínio, para a gente poder arrecadar no município, né? Conselho à parte, vereador. Ontem, bom dia a todos. Eu queria agradecer a parte. E ontem a gente estava discutindo sobre isso no curso que o doutor Biela estava ministrando aqui na Câmara. E quando ele falou em relação, foi tocado no assunto da reunião que Vossas Excelências tiveram em Nova Colina, juntamente com o deputado, e tinha um engenheiro florestal aqui também no curso, e aqui ele tocou no assunto em relação à questão da pesca e falou sobre a lei. Eu falei que não tive acesso à lei ainda, mas os comentários que a gente tinha ouvido, os rumores, né? E falei para ele que em 2012, 2013, quando o Adilson era prefeito, a Secretaria de Meio Ambiente tinha essa autonomia de fazer o licenciamento. A vereadora Disney, na época, era vereadora. Nós alteramos a lei orgânica, colocamos que qualquer tipo de licença ela teria que passar pelo crivo da Câmara, que era uma concessão, e de lá no rio Itapará, que é o nosso rio dentro do nosso município, o vereador Leocádio também é ciente disso, só quem tem hoje é o Gadia, o empresário Gadia, que na época passou pela Câmara pela essa concessão. E eu falei para ele que a FEMAR tirou essa autonomia do município, que na época a Secretaria poderia dar licença de pesca, nós poderíamos fazer a questão do manejo, corte raso, inúmeras coisas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, e a FEMAR tirou esse poder da Secretaria e até hoje ninguém sabe o motivo que eles fizeram isso. E quando estive à frente da parte, como falei para Vossas Excelências, numa reunião aqui, falei que questionei o presidente o Wagner na época, e o caminho que ele deu é que a gente procurasse Brasília. Segundo o nosso doutor Biela, disse que a Constituição nos ampara a fazer leis municipais e não tem como o Estado tirar o direito de nós poder licenciar os rios do nosso município. Só que aí, o que eu falei para o doutor Biela, uma coisa é o senhor falar para a sociedade hoje que nós temos essa autonomia, que a Câmara, o Poder Legislativo do município tem esse poder. Outra coisa é a Secretaria fazer a emissão da licença, ele vai chegar, fazer um investimento, vamos supor, de 50, 100 mil reais de equipamento, vai pegar seus pescadores, vai levar para o Baixo Rio Branco, nessa área, que a Secretaria deu a autonomia dele fazer a pesca esportiva. Chega lá no momento, vai haver uma fiscalização. Aí vem FEMAR, vem a Polícia Ambiental, vem o IBAMA. O proprietário que está lá, o empresário, mostra a licença que a Secretaria deu e que a Câmara aprovou, que o município aprovou, e eles vão fazer, falei para eles, vão rasgar. Que para a polícia não vai ter valor nenhum, porque pelo fato que tem a lei estadual e a FEMAR não abre mão das licenças para fazer a emissão das licenças. Aí eu falei para ele que, mas isso, se vocês for para a justiça, vocês brigam. Eu falei, é muito fácil o senhor falar, então assim, é fácil a gente falar aqui. Outra coisa é colocar na prática. Aí eu fiz um questionamento, entrei em defesa da Câmara, porque ele falou uma coisa que a gente pode fazer, como o senhor acabou de falar, que a gente poderia fazer um melhoramento, a gente poderia fazer um projeto de lei em relação de que forma que o pescador, que o empresário pode
operar dentro dos nossos rios. E eu falei para ele que ninguém se negava, aqui falei para o pessoal que estava no grupo presente, né, que ninguém se negaria a fazer esse tipo de situação. Mas a gente teria que ter muito cuidado do que a gente ia fazer para aprovar uma lei e chegar lá, a PM, a Polícia Ambiental, a FEMAR ou os órgãos estaduais ou federais não respeitar o Poder Legislativo. Aí eu falei que foi um questionamento que eu fiz, né? E ele falou que há muitas brechas na lei, que a gente pode tentar requerer esse poder para o município novamente. Aí ele falou que ia conversar com Vossa Excelência, com o presidente da casa, para ver como poderia ajudar nessa situação. Então, só para deixar os pares nobres aqui a par da situação ontem da discussão que teve no curso ontem, foi abordado esse assunto justamente em relação, até falei que era uma lei antiga, pelo que a gente sabe, e o empresário que colocou o empreendimento no Joperi está pegando toda a culpa pelo fato de ter instalado o seu empreendimento. A fiscalização já era para ter tido antes, mas algum tipo de manobra política do próprio governo, não estou aqui acusando, mas é o que a gente entende, é que colocou a fiscalização acerrada dentro do Rio Joperi e só quem está pagando é o pescador, entendeu? É o pequeno. Então, assim, eu não culpo o empresário que colocou no empreendimento, não vejo dessa forma, mas infelizmente a politicagem, quem está pegando a culpa de tudo isso é o empresário que fez o investimento no Joperi, com o hotel, para colocar um funcionamento de pesca esportiva. Então, muito obrigado pela parte, só para deixar os senhores a par da reunião. Se me permite, senhor presidente, a parte aqui de contribuição. Eu fiz, senhor presidente, aqui a abordagem aqui na minha fala, e especialmente a minha preocupação, vereador Adriano e demais vereadores, é a forma truculenta como foi feita a fiscalização, de forma truculenta, a ponto ainda de tentar botar fogo no barco de um pescador, sendo que não encontraram nenhum tucunaré. E as palavras de baixo escalão que eles usam, a forma agressiva, e aquela questão da marginalização. São pescadores, meu irmão, são reconhecidos pelo governo federal, existe o Ministério da Pesca, ou seja, é uma questão de regularizada. Eles não estão roubando, não estão cometendo nenhum tipo de marginalização. Então, acredito que os órgãos de controle, as chefias de IBAMA, de FEMAR, de ICMBio, precisam que seja orientado a abordagem, como fazer a abordagem aos pescadores, assim como todas as áreas e profissões que precisam ser fiscalizados, mas essa fiscalização tem que tratar com respeito e seriedade o ser humano, em especial aquela pessoa que não está cometendo nenhum tipo de crime. Então, esse tipo de comportamento, isso gera uma discrepância entre a lei e as ações daqueles que tentam executar a lei. Então, senhor presidente, fica a minha indignação em relação a essas abordagens, porque imagine, que aí foi o que o cidadão falou, imagine se esses pescadores, algum deles, tivessem encontrado tucunaré, e a lei, segundo informação extraoficial, a lei diz que até 7 tucunaré é permitido encontrar com o pescador, porque 7 tucunaré não dá a entender que ele vai ser comercializado, mas sim ele pode ser consumido pela família. Então, assim, tem coisas que a gente tem que refletir e nesse sentido de defesa do profissional, mas principalmente nós reivindicar que aqueles que vêm para fazer com que a lei seja cumprida, eles tragam também no crivo da lei o respeito e a responsabilidade com aqueles que eles estão abordando. Porque nós sabemos, meus amigos, que eles vêm, traz a Polícia Civil, traz a Polícia Militar e traz todo o aparato com arma pesada e intimida o cidadão. Então, o que acontece nessa abordagem e o que vai para o documento deles é aquilo que eles escrevem, é o que vale. Então, eles podem dizer o que for, porque o que vai estar escrito é a palavra deles contra a palavra do pescador, que não tem uma testemunha e que não tem quem defenda ele ali naquele momento. Então, essa é a preocupação, senhor presidente. Obrigado. Presidente, você quer parte rapidamente também? Eu quero complementar ou até contribuir também com o debate. Uma vez também que foi me inteirado do assunto,
estudar um pouco sobre as leis que tratam sobre o assunto, e essa em específico, não citando aqui o Javaperi, mas aqui o Itapará, né? E a lei que fala sobre o assunto é 1704 de 2022, que fala sobre a criação da unidade de conservação, e em especial a RDS, né? As RDS. E aí, essa lei específica, aqui no artigo 1º, o terceiro inciso 3, ele diz assim, sobre tudo, essa em específico: proteger os recursos naturais necessários à subsistência da população ou de populações tradicionais, né? Eu acho que dentre outras. E aí, mais à frente, no artigo 3º, ele diz assim, que das unidades de conservação, ele diz que divide-se em 2 grupos: a unidade de conservação de proteção integral e a unidade de conservação de uso sustentável. Ele vai distinguir quais são cada um. O que isso quer dizer na prática, né? É o que foi dito aqui pelo vereador Luiz do Posto e pelo vereador aqui Adriano. Ou seja, existem 2 frentes de necessidades. Existe a atuação necessária das empresas para que possam atuar dentro da área de forma legal, com suas autorizações, mas também a preservação, na verdade, podemos dizer de 3 formas, né? A preservação do ambiente, do meio ambiente lá, inclusive os recursos que ali tem como recursos de valor, como é o caso, como o vereador Leocádio falou, sobre o peixe, né, específico, de estima para o município. E aí no terceiro, que é da própria comunidade, né, que ele chama aqui de comunidade, população tradicional. Ou seja, deve-se levar em consideração todas as necessidades, ou todas as frentes de necessidades. Ou seja, a unidade de conservação, ela prevê, pelo menos por essa lei, a partir dessa lei aqui, foi em 2022, tá? Ela prevê que as comunidades terão um pouco mais de autonomia. Inclusive vai ser criado, né, o vereador Leocádio vai fazer parte do conselho. O conselho é deliberativo. O conselho, a partir daí, o conselho vai inclusive deliberar quais são as necessidades, qual o interesse da comunidade, né? Para que não fique puxando ou esticando essa corda ao ponto de dizer um está sendo favorecido, outro desfavorecido, e aí quem de interesse, que é a comunidade, passa a não ter, vamos dizer assim, os seus recursos garantidos. Então, volto aqui a dizer, e até concordar com os pares, que é necessário vamos dizer assim, a nossa atuação, para que não fique apenas por um lado a atuação, seja da FEMAR ou do Estado, né, legislando da forma que querem, e nós, o município, por fora. Talvez, vereador Adriano, entrarmos mesmo de forma judicial, garantir o que é de direito dessa casa legislativa, para legislar o que é de direito e de dever também dessa casa. É claro, não ultrapassando os limites também dos deveres do Estado, né? Apenas isso, Pedro. Obrigado pela parte dos nobres parlamentares. É um assunto polêmico, é um assunto que há muito tempo já se discute nessa casa, já foi dada concessão de 10 anos, de 20 anos, definitiva. Porém, a gente não pode se apegar, né, ficar fixado em algo do passado e deixar de olhar para o futuro, de buscar um diálogo. Para mim, as coisas se resolvem no diálogo. O município de Florianópolis não pode ficar ser desprestigiado numa situação dessa, onde o Itapará nasce e morre no nosso território. Mandei uma emenda ao Código Ambiental, que eu protocolei na Assembleia, onde fala sobre os conselhos, que para a gente conseguir uma cadeira nesse conselho, foi obrigado a gente ameaçar que ia judicializar para a Câmara ter uma cadeira no conselho, professor. Sendo que nós somos representantes do povo. Então, mas por que isso aconteceu? Porque nós não temos nada na lei que fala que a Câmara tem que ter cadeira no Conselho. Então, se não está escrito na lei, vai por interpretação do gestor. Então, o que é que acontece? Qualquer atividade de serviço dentro do território municipal, vamos para o Código Tributário, vamos para o Código os Códigos Federais, o município tem que ter participação de ISS. Mesmo que a gente não licencie a pesca esportiva, está dentro do nosso território. Não foi nós que licenciamos o Leão, foi nós. Mas o município recebeu o ISS do Leão. A gente participou da obra.
Então isso que a gente tem que correr atrás. Eu acho que como legislativo, sentar com o executivo, com o jurídico, para a gente poder buscar um entendimento, para o município poder participar da discussão. Tendo em vista também que o Itapará todo é uma reserva hoje. Ah, mas você pode licenciar? Tranquilo, que licencia, mas o município ganha o que com isso? Lá no Baixo João Peri, quem vai licenciar é o ICMBio, que ela é uma reserva federal. As leis federais que vão licenciar lá no município participam de quê? Nós vamos ficar prejudicados porque hoje, não sei exato, mas eu calculo que uns 80% do nosso território hoje, vereador Adriano, é reserva. Tem Florianauá, do Jundiá até Olalaú é reserva, a Emilia Troari, né? Temos aqui o Baixo Rio Branco, toda é reserva. Os lotes rurais, 50% tem que ser reserva. Então sobra o que para o município? Né? Então é uma discussão que a gente tem que estar sempre colocando em pauta para a gente poder discutir. Com relação ao empresário lá no João Peri, né? O deputado Jorge tem uma propriedade lá no João Peri que ele comprou, pagou, é uma propriedade dele. A princípio essa propriedade é para pecuária, porém ele mesmo fala que foi enganado na época, comprou no verão, quando chegou o inverno alagou tudo, né? E lá não tem como produzir pecuária. Então ele fez o limão e limonada, procurou os órgãos ambientais, licenciou a sua propriedade para praticar a pesca esportiva, que já estava regulamentada por lei desde 2021. Ele comprou a propriedade em 2024. Então não foi ele que fez a lei, ele nem pensava nisso. E está pegando toda essa culpa, né? Justamente quando ele vai iniciar as operações, vem uma fiscalização. Foram na propriedade, pediram todas as licenças, olharam tudo. Se os piloteiros têm raiz ou não, que é a habilitação do cara para poder pilotar um barco. Foi fiscalizado tudo. E foi fiscalizado também os pescadores. E saiu na mídia que ele que mandou a fiscalização. E não foi. E a fiscalização, eu vi o vídeo, forma truculenta, ameaçando as pessoas e falando que a lei não diz. Por exemplo, a lei fala que o tucunaré, quem gosta pode comer o tucunaré. Você pode ter 7 exemplares na canoa. Pescador nenhum aqui quer tucunaré. Eu perguntei na reunião, o senhor viu, tem um prato de piau e tucunaré. Quem vai no piau? Todo mundo levantou a mão. Tucunaré não é palatável aqui em Roraima. Então, assim, são mentiras. Ontem eu falei com o Marco Jones, que é o presidente da federação. Eu perguntei dele sobre essa foto aqui, ó, que estavam postando, onde tinha umas mulheres, vocês viram? Proibiram a pesca no João Peri, não sei se vocês viram. Ele falou que aqueles pescadores não são de Rorainópolis. Pegaram uma foto da internet, colocaram uma placa na mão do povo para dizer que eles estavam fazendo um manifesto em Rorainópolis. Essa foto não é. E essa foto não é de Rorainópolis. Né? Ele falou, ó, esses pescadores não são aqui do município. Então, assim, hoje esses blogs baratos que são vendidos, eles fazem isso para denegrir a imagem das pessoas. E, infelizmente, ele está pagando uma conta que não é dele. Está aqui, ó. Esses pescadores não são daqui de Rorainópolis. Uma foto da internet, o Marco Johnny confirmou, ele conhece todos os pescadores do município. Falou que não é daqui, colocaram a placa na mão do povo aqui, dizendo que é do João Peri. Tá? Então, eu estou aqui mesmo falando a verdade, não estou defendendo, porque tu é aliado ao deputado Jorge Everton, não. Porque essa não é a verdade. A lei é do governador Ordinário, a Assembleia aprovou, o relator quem fez as emendas foi o deputado Odilon na época, né? Está todos nos registros do processo legislativo da Assembleia. Então, assim, é fake news as informações, a forma da abordagem é verdade, precisa ser discutido, vai ter uma reunião na Assembleia, vai ser chamado a FEMAR, a Polícia Ambiental, a Polícia Civil, para poder eles entenderem a lei e não estar fazendo esse tipo de abordagem com os pescadores, que não estão proibidos de pescar em lugar nenhum, sua pesca artesanal. Então essa é a minha fala, desculpa por ter me alongado. E não havendo rapidinho. Não havendo mais oradores para o grande expediente, passaremos para a próxima fase, a ordem do dia. Ordem do dia.
Tem outra pauta do dia no projeto? Não havendo matéria de pauta do dia para ser apresentada no plenário dessa casa, passando para a última fase da sessão, as considerações finais. Só um instante. Os vereadores que queiram se manifestar nas considerações finais poderão se inscrever e poderão fazer suas considerações do seu assento. Um inscrito? Vereador Luiz do Posto, está com a palavra. Senhor presidente, eu só queria expressar aqui com imensa alegria a minha gratidão e respeito a todos os professores, os profissionais da educação de um modo geral, e em especial pela passagem do Dia do Professor. Vereador Isleide, é uma data importante, que bom que no nosso país nós temos esse reconhecimento, nós temos esse dia para que se diga que o professor existe, que o professor é digno de respeito e consideração por toda a nossa sociedade. Se não fossem os professores, o que seriam dos profissionais? Como se tornar um profissional sem um professor? Então, senhor presidente, essa é a minha fala em relação aos professores, que têm todo o meu carinho, meu respeito e meu reconhecimento. Um abraço a todos os professores. Obrigado. Mais um vereador, André Gomes. Bom dia a todos. Permissão para falar do meu centro, senhor presidente. Hoje, passando também para parabenizar todos os professores do município de Rorainópolis, em nome da minha querida irmã Rosária Gomes, uma professora aí com mais de 30 anos de carreira nesse município, à frente. A minha família é uma família de professores e a gente sabe, como foi citado pelos nobres colegas vereadores aqui, que todos nós, né, estamos aqui e somos educados por professores, então é honra, é merecido o professor ter essa data para se comemorar e para se lembrar. Então, parabenizar os professores da rede municipal, estadual, da rede particular, as escolas Prisma, a Cristo Rei, onde meu filho Alexandre Miguel estuda, e parabenizar e dizer que um futuro não é um futuro sem um professor, né, professora Irleide? Para educar os nossos filhos, educar o futuro, e no mais é só isso. Madame vereador, de forma bem breve, né, quero só parabenizar os professores, também sou professor de formação, passei 6 anos na sala de aula e quero aqui, né, parabenizar pelo seu dia. São tantas lutas, tantas vitórias, tantas conquistas, tem muito a se fazer, porém é uma profissão bela, né, linda, e que fez com que cada um de nós estivéssemos aqui hoje nesse assento, seja o médico, seja o vereador, seja o próprio professor. Todos nós passamos pela cadeira de um professor. Temos muito a se fazer nessa casa pelos professores do município, é um compromisso que nós assumimos, que nós temos, independente de qualquer questão partidária ou política partidária. Isso não vem à mesa, mas sim uma política pública, lógico. Vendo as condições financeiras do município, com o diálogo com o executivo, a gente vai construir uma educação melhor no nosso município. E aproveitando o ensejo, quero convidar aqui a todos, falando em educação, para a inauguração da Oficinal 13. Uma escola está totalmente revitalizada, linda, vai ser na sexta-feira, 10 da manhã, Leandro? Mais 9 da manhã, uma escola revitalizada, toda climatizada, quadros digitais, né? Uma placa linda lá que ama Rorainópolis e uma escola que é modelo no campo do estado de Roraima. Eu desconheço uma escola como a Oficinal 13, né? Que está atendendo ali toda a região das 40 e em breve também vai estar atendendo outras vicinais. Lembrando que todas as escolas do município, 100%, estão com centrais novas, e mesmo o deputado Jorge Everton, onde nós colocamos centrais em todas as escolas do município de Rorainópolis. A escola que tiver sem central nova, avise que o executivo vai lá colocar, porque o compromisso foi colocado em 100%
das salas. E assim nós fomos informados que já foram colocadas. E não havendo mais nada a tratar dessa sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.